Qual a melhor placa de vídeo custo-benefício para comprar em 2024? Neste vídeo, iremos mostrar quais as melhores placas de vídeo para você comprar neste ano de 2024. Mas, claro que para recomendar uma placa, primeiro eu preciso saber qual é o seu perfil de usuário. Você usa a placa de vídeo somente para jogos? Ou também usa para trabalhos como edição de vídeo, streaming ou edição 3D, pois a partir daqui iremos dividir os perfis de usuários. Afinal, as placas da Nvidia se destacam em diversos requisitos. Dentre eles, podemos destacar as maravilhosas tecnologias de software que são melhores que das placas AMD. Além do que, as placas da Nvidia possuem um frame generation em mais jogos que as placas AMD. Tem o driver mais otimizado para jogos, um consumo energético menor e são melhores em edição de vídeo, pois o seu codec NVENC é muito superior ao AMF da AMD. Mas as placas Nvidia também têm os seus pontos fracos, pois elas custam relativamente mais caro, têm menos poder de rasterização bruto nos jogos e também vêm com menor quantidade de memória, GDDR6 ou 6X em suas placas. Já as placas AMD contam com um poder de rasterização nos jogos bem maior que as Nvidia. Também vêm com maior quantidade de memória. Tem também um valor bem menor que as Nvidia, porém tem drivers piores. Mas em relação aos drivers, isto está mudando, pois a série 7000 melhorou e muito esse quesito. A otimização de jogos nas placas AMD também sempre foi um pouco pior que as Nvidia. O seu codec AMF também é mais lento que o NVENC, quando usado na hora de renderização e edição de vídeo, streaming, entre outros. E por fim, as placas AMD acabam consumindo mais energia elétrica do que as Nvidia, o que pode pesar na sua conta de luz no final do mês. Sabendo agora os pontos fortes e fracos de cada plataforma, podemos agora iniciar a nossa lista, e ela vai começar do menor valor até o valor mais alto. Lembrando que o link de compra para essas placas vai estar no comentário fixado e na descrição do vídeo. Bom, iremos iniciar nossa lista com a RX 580 da AMD. Essa aqui com certeza é uma queridinha do público brasileiro, pois custa pouco e roda bem muitos jogos em Full HD. Esta placa conta com 8 GB de memória GDDR5, faz parte da arquitetura GCN 4.0 e o seu chip GPU é da geração Polaris. Foi fabricado em 14 nanômetros. E tem uma data de lançamento em 18 de abril de 2017. Quando falamos em velocidade, esta GPU tem um clock base de 1168 MHz, um boost clock de 1284 MHz e um memory clock de 1750 MHz. Esta placa tem um teto energético de 150 watts no seu DDP e necessita de uma fonte de no mínimo 500 watts para rodar sem problemas. Esta placa roda muitos jogos atuais no Full HD, no médio e no alto, e tem um valor muito baixo, pois é encontrada geralmente em torno dos 300 a 500 reais. Mas lembre-se, nem tudo são flores. Não se engane, esta placa é usada e muito usada. Muitas vezes encontramos elas sendo vendidas no mercado como novas, mas é bem pelo contrário, pois dentre todas as placas desta lista, as RX 580 são as placas que mais foram utilizadas em mineração, e isso significa que ao comprar esse tipo de placa, você vai contar muito com o fator sorte, pois ela poderá funcionar sem nenhum tipo de problema por um dia, um mês, um ano, 2 anos ou até 3 anos. Então aqui vai ficar o conceito de confiabilidade e sorte. Ou seja, se você tiver sorte, esta placa vai durar bastante tempo. Farei agora um breve resumo do que a mineração de criptomoedas faz em placas de vídeo, pois as placas de vídeo não foram projetadas para esse tipo de operação. Elas foram feitas para gerar frames de vídeo para os seus jogos e para os usos mais diversos. A mineração de criptomoedas exige muito das memórias e também do controlador de memória do chip GPU, pois na mineração a placa é literalmente detonada. O processo de escrita nas memórias e a administração dessa escrita pelo controlador de memória é de centenas e milhares de vezes maior que uma placa que só foi usada para jogos. Por isso que você vê muitas vezes chips de memória amarelados e GPUs com epóxi preto ou substrato mais escuro. A mineração parece que realmente espreme ao máximo a placa de vídeo até o seu último suspiro. Por isso que os valores dessas placas são baixos. Em um mundo perfeito, essas placas seriam descartadas por esse excesso de uso, mas os chineses, lógico, inventaram uma maneira de se livrar dessas sucatas, remanufaturando as placas, criando novas PCBs com novos componentes, mas os componentes principais das placas, e que custam maior valor, que são o chip GPU e as memórias, eram todos usados em mineração. Por isso, se você comprar esta placa, fique ciente de tudo isso. A nossa próxima placa
de entrada é uma GTX 1660. Esta placa é da arquitetura Turing, que faz parte da geração 1060. A sua GPU foi fabricada em 12 nanômetros e lançada em 29 de outubro de 2019. Esta placa tem um clock base de 1530 MHz, um boost clock de 1785 MHz e um memory clock de 1750 MHz. Ela tem um TDP de 125 watts e necessita uma fonte de no mínimo 450 watts. A GTX 1660 conta com 8 GB de memória de DDR6 e roda a maioria dos jogos em Full HD no médio e no alto. Esta placa é encontrada no AliExpress, geralmente usada, com a média de valor de R$ 958. Ela também é encontrada no mercado de usados aqui do Brasil. Vamos falar agora de uma placa da AMD, que é a RX 5700 XT, que tem uma GPU com arquitetura RDNA 1 da geração Navy. Esta GPU foi fabricada em 7 nanômetros e lançada em 7 de julho de 2019. A velocidade base desta GPU é de um clock de 1650 MHz, um boost clock de 1905 MHz e um clock de memória de 1750 MHz. O seu TDP energético é de 150 watts e ela precisa de uma fonte de no mínimo 500 watts para suprir suas necessidades energéticas. A RX 5700 XT vem com 8 GB de memória de DDR6 e roda quase todos os jogos no Full HD no alto e alguns jogos em 2K Quad HD no médio. Ela é encontrada no AliExpress com a média de valor de R$ 1.071. A nossa próxima placa é a RTX 2060 Super, que é uma plaquinha show de bola. A sua GPU é da arquitetura Turing e faz parte da geração 20. Ela foi fabricada em 12 nanômetros e lançada em 9 de julho de 2019. O clock base desta placa de vídeo é de 1470 MHz, tem um boost clock de 1650 MHz e um clock de memória de 1750 MHz. O seu TDP energético é de 175 watts. Para usar esta placa, é necessário uma fonte de no mínimo 550 watts. Esta placa geralmente vem com 8 GB de memória GDDR6, que roda a maioria dos jogos em Full HD no alto, 2K Quad HD no médio e até alguns jogos em 4K. Ela tem suporte a Ray Tracing de segunda geração e DLSS 2, além de ter o NVENC melhor que da AMD. Por consequência, ela vai renderizar vídeos e fazer streaming com mais fluidez que uma placa da AMD. Esta plaquinha é excelente e é encontrada no mercado com valor médio de R$ 1.200. A nossa próxima placa é um dos melhores custos-benefícios atuais, ainda mais quando se pensa em somente rodar jogos em Full HD no Ultra. Ela é a RX 6600 da AMD. A sua GPU é da arquitetura RDNA 2. É da geração Navy 2 e foi fabricada em 7 nanômetros. Esta GPU foi lançada em 13 de outubro de 2021. A sua velocidade é de 1626 MHz no clock base. Tem um game clock de 2044 MHz e um boost clock de 2491 MHz. O clock da sua memória é de 1750 MHz. O TDP dessa placa é bem baixo, pois é apenas de 132 watts. Para suprir as necessidades desta placa, uma fonte de no mínimo 500 watts já vai ser o suficiente. Esta plaquinha vem com 8 GB de memória de DDR6 e roda todos os jogos atuais em Full HD no Ultra, em 2K Quad HD no médio e roda até alguns jogos em 4K. Ela vem com suporte a FSR 3, é encontrada no Brasil com valor médio de R$ 1.200. Poderíamos falar agora da RX 6650 da AMD, mas como ela é bem parecida com a RX 7600 e também tem um valor parecido, é melhor pegar e falar direto da RX 7600, que é uma placa da arquitetura RDNA 3. Tem uma GPU da geração Navy 3 e foi fabricada em 6 nanômetros. Esta GPU foi lançada em 24 de maio de 2023. Ela tem uma velocidade na sua GPU com clock base de 1720 MHz, um Game Base Clock de 2250 MHz e um Boost Clock de 2655 MHz. O clock da sua memória é de 2250 MHz. O TDP desta placa é de impressionantes 165 watts. E ela precisa de uma fonte de no mínimo 550 watts para suprir as suas necessidades. Essa plaquinha tem 8 GB de memória de DDR6
que é o suficiente para rodar os jogos em Full HD. Ela tem suporte à tecnologia de software FS R3 e encoder AV1. Em matéria de rodar os jogos, esta placa é excepcional, pois roda a maioria dos jogos atuais no Ultra em Full HD, no alto em 2K Quad HD e também roda alguns jogos em 4K no médio. Esta placa é nova e encontrada no Brasil com a média de valor dos R$ 1.750, o que a torna um dos melhores custo-benefícios atuais. Em algumas promoções, dá para encontrar esta placa por R$ 1.250. Por isso, fique de olho. A nossa próxima placa é a RTX 4060 da Nvidia. Por se tratar de uma placa da Nvidia, também é uma placa excelente para a produção de conteúdos, edição de vídeo e sessões de streaming. E também ela não faz feio nos jogos. A arquitetura da sua GPU tem o nome de Ada Lovelace e faz parte da geração 40. O seu chip foi fabricado com 5 nanômetros e lançado em 29 de junho de 2023. Falando da velocidade da sua GPU, ela tem um clock base de 1830 MHz, um boost clock de 2460 MHz e um memory clock de 2125 MHz. O seu consumo energético é baixo, o que é excelente quando estamos falando em economia da conta de luz, pois ela tem somente 115 watts no seu TDP e necessita de uma fonte de no mínimo 450 watts. Esta plaquinha vem com 8 GB de DDR6 e tem suporte às fantásticas tecnologias de software DLSS 3, Ray Tracing 3 e vem com um maravilhoso encoder AV1 duplo, que aumenta ainda mais a velocidade na renderização, edição e streaming de vídeos. O seu suporte ao Frame Generation também é bem maior em relação ao seu concorrente da AMD. Nas placas Nvidia, o Frame Generation roda uma quantidade bem maior de jogos. E falando em jogos, essa placa roda tudo no Ultra, na resolução Full HD, e no médio, em 2K Quad HD. Ela também pode rodar alguns jogos em 4K. No Brasil, esta placa é encontrada com o valor médio de R$ 1.799. Vamos agora para a nossa próxima placa, que é a RTX 4060 Ti. Esta é uma placa excelente, pois ela roda a maioria dos jogos atuais e é excelente em matéria de edição e renderização de vídeo. A sua GPU é da arquitetura Ada Lovelace e faz parte da geração 40. Foi fabricada em 5 nanômetros e foi lançada em 24 de maio de 2023. Falando da velocidade desta placa, ela conta com uma GPU que tem um clock base de 2310 MHz, um boost clock de 2535 MHz e um clock de memória de 2250 MHz. Esta placa consome pouca energia, mediante ao seu poder gráfico, pois tem um TDP de somente 160 watts. É necessário uma fonte de no mínimo 500 watts para suprir um sistema montado com esta placa. Em matéria de memória, essa placa vem com 8 GB de DDR6. Tem suporte às fantásticas tecnologias como Ray Trace 3, DLSS 3 e AV1 duplo. E também tem uma maior compatibilidade de jogos quando usada com o Frame Generation. Nos jogos, esta placa vai super bem, pois roda todos os jogos em Full HD no Ultra. Roda também os jogos em 2K Quad HD do médio para o alto e em 4K no médio. Para trabalho, essa placa dá show, pois aumenta muito a velocidade na edição, renderização e streaming de vídeo, desafogando o consumo da CPU, deixando o sistema muito mais fluido. Para mim, essa é uma das melhores placas atuais em relação ao custo-benefício e, se ela baixar um pouco o valor, vai ser perfeito. Mas enquanto infelizmente isso não acontece, ela está custando na faixa dos R$ 2.499. Vamos agora falar de placas que conseguem rodar jogos no Ultra em Full HD, no alto em 2K Quad HD e também em 4K. São placas mais parrudas e que são encontradas com valores acima dos R$ 2.900. Vamos começar pela placa da AMD, que tem o nome de RX 7700 XT. Em matéria de jogos, esta placa rivaliza com a RTX 4070 da Nvidia, porém tem um preço bem menor que a sua concorrente. A sua GPU faz parte da arquitetura RDNA 3 e é da geração Nave 3.
foi fabricada em impressionantes 5 nanômetros. O seu lançamento foi no dia 25 de agosto de 2023. Vamos falar agora da velocidade da sua GPU, que conta com clock base de 1435 MHz, um game clock de 2171 MHz e um boost clock de 2544 MHz. A sua memória trabalha na frequência base de 2250 MHz. Essa impressionante placa de vídeo tem o seu TDP de 245 watts e necessita de uma fonte de no mínimo 600 watts, mas eu particularmente recomendo uma fonte a partir dos 650 watts. A quantidade de memória que vem nessa placa é excelente, pois ela vem com 12 GB de DDR6. Isso faz com que os jogos possam rodar com mais fluidez. Esta plaquinha também conta com as tecnologias de codec AV1 e suporte a FSR3. Nos jogos, esta placa é um monstro, pois roda tudo no Ultra, em Full HD, 2K, Quad HD e no alto em resoluções de 4K. É um dos melhores custos-benefícios atuais para rodar jogos em 4K, pois é encontrada com um valor médio no Brasil de R$3.000. A nossa próxima placa também é uma placa da AMD e estamos falando da RX 7800 XT, que é outra placa monstruosa, ainda mais quando falamos em rodar jogos no Ultra, no Full HD, no 2K Quad HD e no 4K. Sem sombra de dúvidas, esta é uma placa maravilhosa pelo seu valor e pelo que entrega. Quando se diz respeito a jogos, é o melhor custo-benefício atual de todos. Em matéria de performance, ela se situa entre a RTX 4070 Ti e a recém-lançada RTX 4070 Super. Porém, ela tem um valor bem abaixo das suas concorrentes. A sua GPU foi feita na arquitetura RDNA3 e é da geração Navy 3. Ela foi fabricada em 5 nanômetros e foi lançada em 25 de agosto de 2023. Falando da velocidade da sua GPU, ela conta com um clock base de 1295 MHz, um game clock de 2124 MHz e um boost clock de 2430 MHz. A velocidade de clock da sua memória é 2438 MHz. Esta placa é fantástica. Ela entrega muito e consome pouca energia, pois tem um TDP de apenas 263 watts. Para usar esta placa, é recomendada uma fonte de no mínimo 600 watts, que vai suprir a sua demanda. Esta placa vem com 16 GB de memória de DDR6, o que garante uma excelente fluidez em qualquer tipo de resolução e em qualquer jogo. Ela vem com a tecnologia FSR3 e codec AV1. Ela roda todos os jogos no Ultra em Full HD, 2K Quad HD e 4K. Ela é encontrada no Brasil com um valor aproximado de R$3.800. Ei, está gostando do conteúdo? Então deixe seu like e se inscreva no canal. Agora vamos falar da última placa da nossa lista. Ela tem um valor muito alto, mas entrega uma performance excepcional, tanto para trabalho quanto para jogos. É a placa por custo-benefício que melhor roda jogos em 4K atualmente. Claro que ela poderia custar bem menos, ainda mais em comparação às suas concorrentes, mas acredito que um corte no seu valor vai acontecer nos próximos meses. Estamos falando da RTX 4070 Ti da Nvidia. Esta placa conta com uma GPU que se encontra na arquitetura Ada Lovelace, é da geração 40 e foi fabricada em impressionantes 5 nanômetros. A data do seu lançamento foi 5 de janeiro de 2023. Vamos falar agora um pouco sobre a velocidade dessa GPU, pois ela conta com um clock base de 2310 MHz, um boost clock de 2610 MHz e um clock de memória de 1313 MHz, com efetividade de 21 gigabits por segundo. Esta placa com certeza é monstruosa e consome bastante energia, pois tem um TDP de 258 watts. Para essa placa é recomendado uma fonte de no mínimo 650 watts. Falando na quantidade de memória, esta placa vem com 12 GB de DDR6X, o que garante muita fluidez nos games. Ela também tem suporte às tecnologias DLSS3, Ray Tracing 3, AV1 duplo e uma alta compatibilidade nos jogos quando rodados com Frame Generation. Esta é a melhor placa custo-benefício quando se fala em rodar jogos em 4K e também quando usada para trabalhos. Afinal, ela roda todos os jogos
em Full HD no Ultra, em 2K Quad HD no Ultra e em 4K também roda os jogos no Ultra. Com essa placa também é possível editar, renderizar e fazer streaming de vídeos com muita leveza, pois ela é extremamente rápida nesse quesito. Infelizmente, o seu ponto fraco é o seu valor, pois ainda é encontrado na faixa de R$5.000 no Brasil. Mas acredito que este valor vai diminuir nos próximos meses. E com essa placa monstruosa, terminamos aqui a nossa lista das melhores placas de vídeo custo-benefício 2024. Lembrando que custo-benefício não significa um produto com valor baixo, e sim o quanto o produto pode te entregar por aquele valor. Mas e aí, você concorda com essa lista? Discorda? Deixe um comentário aí abaixo. Me fala qual placa você está pensando em comprar para dar aquele upgrade no seu setup. Se quiser conversar sobre hardware, eletrônica ou videogames, temos uma comunidade no Discord. O link desta comunidade está na descrição do vídeo. Mas, se no momento você não tem grana e só quer dar uma bela limpeza na sua placa de vídeo, porém tem medo de abrir sua placa de vídeo, não fique com medo, pois os seus problemas acabaram. Pois neste vídeo que vai estar aparecendo aí no canto esquerdo, eu entrego todos os macetes que uso para limpar uma placa de vídeo da maneira mais segura possível. E ele vai estar aí passando à esquerda do vídeo. Agora, se você precisa limpar ou revitalizar os thermal pads da sua placa de vídeo, acesse o vídeo que vai estar passando aí no card à direita. Nele eu detalho todas as técnicas para você recuperar o seu velho thermal pad. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!